Motivo de muita alegria poder retornar a essa igreja, a igreja que me recebeu alguns anos atrás. Como disse o presbítero Délio, passamos uma temporada servindo ali na congregação em Taquaralto, congregação presbiteriana em Taquaralto, e é motivo de muita alegria poder estar de volta, né? Foi muito bom reencontrar os irmãos, recebemos várias palavras de estávamos com saudade, recebemos vários abraços. Muito obrigado mesmo, querido, muito obrigado mesmo. É muito bom se sentir querido e é muito bom quando a gente recebe esse tipo de carinho dos irmãos. Como é de conhecimento de todos, durante esse mês de julho, a nossa assistência na igreja diminui bastante, em virtude das pessoas viajarem para visitar as suas famílias, né? Palmas é uma cidade que tem muitas pessoas de fora, e com isso a nossa igreja ela dá uma diminuída nos trabalhos. E com isso também o reverendo Danilo decidiu dar uma pausa no nosso estudo sequencial em Mateus, e dessa forma nós estamos trazendo algumas outras mensagens acerca disso. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias no Salmo número 2. Essa será a nossa meditação dessa noite. Salmo número 2. Diz assim o texto sagrado: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É notório, em muitos casos durante a nossa história, onde inimigos se unem em prol de um bem maior, para poder derrotar um outro inimigo mais forte. Alguns dias atrás nós tivemos a Copa América, e foi notório no jogo Brasil contra a Argentina que todos nós torcíamos ali desesperadamente pela nossa seleção. No entanto, se a Argentina vencesse, com certeza nós torceríamos contra a Argentina. Nós torceríamos para qualquer time que fosse disputar contra a Argentina, né? É isso que a gente chama de vou unir com o meu inimigo para poder derrotar um inimigo mais forte. E o contexto desse salmo aqui é semelhante a isso. A gente vai ver que as nações que são inimigas de Israel e são inimigas entre si, elas se unem para poder derrotar o ungido do Senhor. Aqui a figura do rei Davi. E para a gente contextualizar um pouco, falar um pouco acerca do livro dos Salmos, ele é uma coletânea, né, que contém vários autores, né, e entre os autores a gente tem Davi, tem Moisés, tem Salomão, tem os filhos de Asaf, os filhos de Corá, e vários salmos não possuem autores conhecidos, né. De forma geral, o livro dos Salmos ele não tem um contexto geral, já que todos os salmos foram escritos mais ou menos num período de 1000 anos, algo entre 1440 a.C. e o ano 400 a.C. E o objetivo desse livro é de prover canto para o culto congregacional no meio do povo de Israel. É como se fosse o nosso Inário Novo Cântico
da nação de Israel. Então, compilou-se 150 canções em forma de livro para que essas canções pudessem fazer parte do culto público para o nosso Deus, né? Não se sabe, não existe nenhuma evidência, nem interna e nem externa, de quem foi o responsável por juntar esses 150 salmos, por compilar e fazer esse grande livro. Algumas pessoas vão dizer que é Esdras, algumas pessoas vão dizer que é Neemias, mas não existe nenhuma evidência interna, ou seja, nem na própria Bíblia e nenhuma evidência histórica, né, para poder dizer, não, foi Esdras ou foi Neemias. Isso as pessoas apenas cogitam. E o livro de Salmos, ele não é apenas um livro, mas ele na verdade são 5 livros, onde do Salmo 1 até o Salmo 41 nós temos o primeiro livro, do Salmo 42 até o Salmo 72 nós temos o segundo livro, do Salmo 73 até o Salmo 89 o terceiro livro, do 90 ao 106 o quarto, e por fim do 107 até o 150. Esse salmo, né, o salmo número 2, ele é um salmo que a gente pode chamar de salmo messiânico, porque ele vai fazer uma comparação do reinado de Davi como sendo um reinado do próprio Jesus Cristo, o reinado do próprio Messias. Pedro diz que Davi é que é o autor desse salmo, embora haja muita discussão acerca de quem é o autor. Muitas pessoas falam que o autor é desconhecido, não se sabe, mas uma das evidências internas que a gente tem é que o apóstolo Pedro atribui esse salmo a Davi e o chama de profeta. E uma coisa que a gente vai observar em toda a literatura dos salmos é que existe um negócio chamado paralelismo, que é o quê? É você comparar uma coisa contrastando com outra. Nós vimos isso no Salmo 1, quando tivemos a oportunidade, em outra oportunidade, onde a gente tem esse contraste de como é a vida do justo e como é a vida do ímpio. Como é que o justo se porta e como é que o ímpio se porta. E o Salmo 2 é como se fosse uma continuação desse Salmo 1, né? Ele vai mostrar também como as nações ímpias não prosperam quando elas intentam, quando elas tramam contra Deus. E no final de tudo vai ter uma chamada ao arrependimento para essas nações, para os reis e os príncipes aqui representados e para os súditos desses reis, para que eles não pereçam no último dia, certo? Dessa forma, vamos começar a exposição do texto bíblico. O primeiro versículo diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui a gente tem uma pergunta ou duas perguntas, uma pergunta geral, né, ou duas perguntas, podem ser quebradas aqui. Por que se enfurecem os gentios? Seria a primeira pergunta, e os povos imaginam coisas vãs? Seria a segunda pergunta. E o autor, ele assume a seguinte postura aqui, ele não está fazendo uma pergunta sincera de que porque ele quer entender o outro lado. Não, o autor ele faz como se fosse uma pergunta retórica. Como nós sabemos, como se fosse uma pergunta assim: por que um fumante fuma? Né? A gente sabe todos os males que o cigarro traz, todos os males que o fumo traz. Então o autor aqui, é como se ele fizesse o mesmo tipo de pergunta: por que as nações se enfurecem? Por que os gentios se enfurecem? Por que eles tramam coisas vãs? O autor ele faz esse tipo de pergunta constatando que por que alguém vai fazer alguma coisa que vai trazer mal para si? Por que alguém que conhece todos os malefícios do fumo, ele vai continuar fumando? Por que alguém que conhece todos os malefícios da bebida, ele vai continuar bebendo? Por que alguém que conhece todos os malefícios do vício do jogo, ele vai continuar jogando? É nesse sentido que o autor faz essas duas perguntas. E a seguir, a gente tem uma palavrinha que ela é bastante comum no nosso vocabulário, ela é bastante comum na Bíblia, né? Que é a palavra gentio. Às vezes a gente ouve tanto, mas a gente não para poder pensar e meditar em qual é o significado dessa palavra, o que essa palavra realmente quer dizer. E gentio, na Escritura, são todos aqueles povos que não fazem parte do reino de Israel. Todo aquele que não era israelita era considerado gentio. Creio que hoje a melhor tradução para essa palavra seria estrangeiro. Então todo aquele que não é de Israel, do ponto de vista de Israel,
era um gentio, era um estrangeiro, né? E o versículo segue falando assim: os povos imaginam coisas vãs. E essa palavra, imaginam, ela é bastante interessante, porque ela está ligada diretamente ao Salmo 1. No hebraico, as duas possuem a mesma raiz. Então, imaginam e meditam do Salmo 1 possuem a mesma raiz. Um escritor da igreja primitiva chamado Orígenes de Alexandria defendia, e tem muitos historiadores hoje defendem, que o Salmo 1 e o Salmo 2 são na verdade um único salmo. Até na Bíblia católica, se os irmãos um dia tiverem a oportunidade de pegar, podem observar que o Salmo 1 e o Salmo 2 estão unidos como um único salmo. Em alguns escritos, alguns manuscritos gregos, o Salmo 1 é citado em Atos por Paulo, na verdade Paulo citando o Salmo 2, mas falando que era o Salmo 1, como se fosse um só. No entanto, na nossa Bíblia ele aparece separado, porque é assim que está na versão hebraica, no original hebraico da Escritura. Falamos acerca de meditação, né? Por que os povos tramam, por que eles meditam, né? E isso nos faz lembrar também do Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele vai meditar, ele vai pensar, ele vai imaginar dia e noite. E aí a gente termina esse versículo com uma palavra bastante conhecida também, que é a palavra vã. O que é uma coisa vã? É uma coisa inútil, é uma coisa fútil, é uma coisa sem valor, ou naquele momento ela pode não ter nenhum tipo de valor relevante. Por exemplo, nós não temos condições de fazer a aquisição de um determinado bem. No entanto, você quer, né? Eu quero, e eu vou e eu adquiro aquele bem. Tinha alguma necessidade de adquiri-lo? Não, nenhuma. Para que você adquiriu? Única e exclusivamente para o seu prazer. Então essa coisa é uma coisa vã, é uma coisa fútil, é uma coisa inútil, que naquele momento ela não vai te trazer benefício nenhum. E é assim que os reis, que os povos que vinham contra o ungido do Senhor faziam as coisas. Eles tramavam coisas vãs. Por que eles faziam essas coisas, né? Concluindo esse versículo, o autor ele tem essa pergunta em mente: por que alguém medita em coisas ruins? Por que alguém vai pensar e vai trabalhar para coisas, para adquirir coisas e para ter coisas que só vão atrair desgraça sobre si? E para seguir no versículo 2, que diz assim: os reis da terra se levantam e uns príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Para poder entender melhor o Salmo e esse versículo em específico, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as Bíblias e no livro de Atos, no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 25 até o versículo 31. Essa leitura de Atos, eu acho que ela é o núcleo central, o núcleo mesmo desse Salmo. Atos capítulo 4, dos versículos 25 até 31. Diz assim o texto sagrado: que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, nesse verso aqui, a gente vê que duas autoridades
e o povo se levantaram contra o ungido de Deus. Quem eram essas pessoas? Herodes e Pilatos. Eles se uniram em prol de um bem maior, que era o quê? Na cabeça deles, derrotar Jesus Cristo, que estava sendo chamado de rei, porque nenhum deles gostaria de perder o seu reinado, gostaria de perder o seu status. Eles se uniram para poder derrotar um inimigo que eles tinham em comum, um inimigo maior. A palavra Senhor mencionada nesse versículo aqui, ela é uma substituição do tetragrama YHWH, que a gente pode ler como Yahweh, ou algumas dizem Javé, ou Jeová, e por aí vai, né? No entanto, a gente não pode dizer com certeza que se pronuncia exatamente dessa forma, porque o povo judeu ele abandonou a pronúncia desse nome, porque eles não se consideravam que tinham a boca limpa o suficiente para pronunciar a forma como Deus se apresentou para eles. Então, a forma como se pronuncia essa palavra se perdeu com o passar do tempo. Embora muitas pessoas vão dizer, o nome de Deus é Jeová, o nome de Deus é Javé, ou é Yahvé, ou é qualquer outra coisa que eles possam imaginar, não tem como afirmar com precisão isso, porque hoje nem os próprios judeus conseguem dizer mais como é que essa palavra é lida. E quando a gente tem aqui contra o Senhor e contra o seu ungido, o ungido aqui apresentado, ele é Davi e toda a sua descendência direta, mas ele também é uma prefiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. O ungido de Deus, nesse caso aqui, esse é um salmo messiânico, como eu tinha falado, né? Então ele vai tratar o reinado de Davi como o reinado do próprio Cristo, né? E a gente pode ver, como eu tinha comentado e li acerca do texto de Atos aqui, acerca da inimizade que tinha entre Herodes e Pilatos, a gente pode abrir também em Lucas, no capítulo 23, versículo 12, que vai dar detalhes acerca dessa inimizade que tinha. Lucas, capítulo 23, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então o que a gente tem? Herodes, que era um monarca, que era um rei, né, que vinha de uma dinastia de reis, ele era o rei ali, e tinha Pilatos, que era um oficial romano, que foi enviado para poder substituir o meio-irmão de Herodes. Então a gente consegue observar que esses dois com certeza não estariam tão amigos um do outro. Com certeza eles teriam uma inimizade, um pensando em como tomar o lugar do outro. Mas quando eles veem Cristo ser chamado de rei, eles pensam como é que a gente vai fazer para poder derrubar essa pessoa. E aí eles deixam as rixas de lado, esquecem as suas dificuldades, esquecem os seus problemas, os problemas que eles tinham um com o outro, e se juntam para poder tramar contra Cristo, cumprindo-se assim a palavra desse salmo, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O versículo 3 diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E nesse caso eu peço licença para os irmãos, porque eu preciso ler algo que eu escrevi aqui. Nesse trecho, vemos que aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor acreditam estarem presos. Eles querem se livrar das suas prisões, que com certeza não são de grades ou construídas por homens. Para alguns, a lei moral de Deus é uma prisão. Eles querem se ver livres dela, querem não precisar meditar nas Escrituras. Essas pessoas só esquecem que são as Escrituras ou o próprio Jesus que as libertam e não aprisionam. Na verdade, estão atadas ao pecado, amarradas em laços que não conseguem fugir. São escravas de suas paixões insanas. Tanto laços quanto algemas nesse contexto são objetos para restringir os movimentos. Alguns enxergam a Bíblia como um manual de estraga-prazeres
E ela realmente é, se quisermos viver independentemente de Deus. Mas ao fazermos isso, traremos condenação sobre nós mesmos. Muito melhor é ser escravo de Cristo e obedecer aos seus ensinamentos do que levar a vida da forma que queremos, pois se o fizermos, só atrairemos desgraça para nós. Até esse ponto, o Salmo apresenta como é o reinado dos gentios, como é o reinado dos ímpios. E aí a gente vai ver um pouco acerca do paralelismo, né, que é aquela questão do contraste, que vai apresentar uma coisa e uma coisa em contraste com essa primeira. Né? Falou-se até aqui de como é que é o reinado dos ímpios, e a partir de agora a gente vai ver como é que é o reinado do ungido do Senhor. Né? No verso 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Aqui a gente tem uma expressão, nessa expressão de rir e de zombar, que em teologia a gente chama de antropopatismo, que é o quê? É você tentar atribuir sentimentos humanos a Deus, né? Então, Deus ri, Deus acha graça, né? Deus se arrepende, esse tipo de coisas é o que a gente chama de antropopatismo. Você atribui sentimentos humanos a Deus para tentar explicar alguma coisa que seria muito difícil sem esse tipo de recurso. E quando o autor diz que ele ri, é porque Deus olha para essa conspiração essa que vem de pessoas que ele mesmo escolheu, porque não existe nenhuma autoridade, nenhuma pessoa investida de autoridade que não tenha sido escolhida e levantada pelo próprio Deus. Ele olha, vê que não tem nada para fazer a não ser rir e zombar de um plano que jamais vai dar certo. Por mais que a gente junte todas as pessoas da terra, todos os reinos da terra, por mais que a gente junte todo o poderio militar existente na terra, para a gente travar uma guerra entre a humanidade e Deus, a gente jamais vai conseguir vencer. Nosso Deus é infinitamente superior a nós, né? Por mais que a humanidade tente, a gente jamais vai conseguir vencer. O objetivo de vencer a Deus e destroná-lo, né, tirar Deus dessa posição de majestade, tirar Deus dessa posição de grandeza, é algo que só vai atrair desgraça para nós. Então Deus olha para essa situação, ri e zomba da pretensão desses ímpios. E o versículo 5 diz assim: na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Uma coisa que a gente aprende com esse versículo é que a ira de Deus, ela vai se manifestar no tempo certo. A ira humana, ela vem do pecado, né? De uma coisa que a gente não gosta, alguém faz alguma coisa para nós, a gente não gosta e a gente fica irritado a tal ponto que a gente se ira, a gente se enche de raiva de uma forma incontrolável, de uma forma que você não consegue mais responder e pensar racionalmente. No entanto, a ira divina é uma manifestação e uma forma de Deus manifestar a sua justiça. É como a gente pode dizer que é uma ira santa, que vai ser derramada sobre todos aqueles que não se renderem, todos aqueles que não se prostrarem diante do ungido do Senhor, no caso Davi e o próprio Cristo. E no versículo 6, a gente tem uma coisa bastante interessante. O autor narrador, ele sai de cena, e aí quem passa a falar agora é Deus, como se a gente tivesse, como aprendemos hoje de manhã, onde um profeta falava. Então, o profeta, representando Deus, fala como se fosse Deus, e a seguir ele fala como o povo, como aprendemos hoje de manhã. Nesse salmo a gente tem basicamente a mesma estrutura também. O autor narrador falou até aqui, do versículo 1 até o versículo 5, e nesse momento é como se Deus falasse. Olha que diz o versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui o próprio Deus fala, ele escolhe o seu rei, ele escolheu Davi. Quando Samuel vai ungir um rei para Israel, ele vai até a casa de Davi, vão se passando vários irmãos de Davi, né? No entanto, se dependesse de Samuel, ele teria escolhido aquele que seria mais forte, mais belo. No entanto, quem fez a escolha não foi Samuel, foi o próprio Deus.
Deus escolheu Davi, assim como Ele escolhe seu Filho Jesus Cristo para poder reinar sobre nós. Quando Ele diz aqui, eu constituí o meu rei, não é só de Davi que Ele fala, mas também de toda a sua descendência, de como todos os descendentes de Davi que assumiriam o trono seriam esse rei escolhido por Deus. O Monte Sião, mencionado aqui também, ele é um monte extremamente importante. Foi nesse monte que Abraão ia sacrificar Isaac. A gente tem duas referências que não precisamos abrir agora, né? Que está em Gênesis 22, no versículo 2, e 2 Crônicas 3:1, para poder apontar que o Monte Sião, mencionado aqui no versículo 6, seria o Monte Sião no qual Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac. E de qualquer forma, o Monte Sião, ele trazia uma importância muito grande para o povo de Israel, porque Sião era sinônimo para Jerusalém, a cidade que era símbolo físico da morada de Deus. Então toda vez que se falava em Sião, toda vez que a gente observar, aliás, na maioria das vezes que a gente observar um texto falando acerca de Sião, que tem um rei assentado em Sião, a gente tem que olhar e pensar que isso está apontando para Jerusalém, para Nova Jerusalém, para onde Cristo está assentado à direita de Deus. E no versículo 7, a gente volta a fala para o narrador. Então, Deus sai de cena agora e o autor narrador volta a falar, dizendo: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E uma palavra interessante que a gente encontra aqui, essa palavrinha chamada decreto. O que é o decreto divino? É como Deus estabeleceu as coisas. Nada pode fugir do seu controle. A gente tem casos, o caso do profeta Jonas. Deus vai e dá uma ordem para ele. O que ele faz? Ele tenta fugir dessa ordem. No entanto, é Deus quem comanda todas as coisas. Deus vai e o coloca novamente de volta nos trilhos, né? Quando a gente leu o texto de Atos, capítulo 4, a gente viu que tudo aquilo que Pilatos e Herodes faziam, eles estavam fazendo segundo o decreto divino. Nada pode fugir das mãos do nosso Deus. Deus não é um espectador onde Ele cria o mundo, Ele dá a corda e aí Ele fica somente olhando, observando de fora como as coisas acontecem. Não, Ele é quem governa a história, Ele é quem comanda cada uma das coisas, cada um dos fatos, cada um dos acontecimentos que nós temos, o desenrolar da nossa história. Tudo é obra de Deus, tudo é obra das mãos de Deus. E o versículo segue dizendo: ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse trecho, ele carrega dupla implicabilidade. A primeira delas é que o rei coroado, porque esse salmo é um salmo de coroação também, então toda vez que um descendente de Davi ascendia ao trono, esse salmo era cantado durante a sua coroação. Então esse rei que estava sendo coroado, ele era adotado, ele era como se fosse adotado como um filho legítimo de Davi, mostrando que a palavra que Deus tinha prometido a Davi estava se reafirmando ali através do seu representante, no caso o rei que estava sendo coroado. E a segunda implicação que a gente tem é que a gente vê aqui a ressurreição de Cristo, a coroação de Cristo através da sua ressurreição. Paulo, ele fala lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 33, acerca disso. Vamos abrir as nossas Bíblias lá? Atos, capítulo 13, versículo 33. A partir do versículo 32, olha só o que diz o texto sagrado. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2:
tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui Paulo referenda, mostra que a palavra aqui do Salmo 2 se cumpre na ressurreição de Cristo. E a gente passa assim para o versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Esse é um versículo bastante interessante, porque aí fora, em um contexto que boa parte dos irmãos desconhecem, isso aqui muito tem a ver com confissão positiva. Muitas pessoas vão usar esse texto para falar assim: tá vendo? Deus diz aqui, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança. Quer dizer então que se eu pedir, Deus vai me dar o Brasil, Deus vai me colocar como presidente, como rei, como dono, como imperador? Não. Esse versículo aqui nada tem a ver com confissão positiva, nada tem a ver com eu orar a Deus e pedir e Ele vai me conceder. Não. Isso aqui tem a ver com o ungido de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Tudo isso é dado a Jesus Cristo. Tudo isso é entregue a Jesus Cristo, né? Diz assim, o Evangelho de Mateus diz: todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Paulo diz o seguinte: Deus o exaltou sobremaneira, e o texto segue, que o deu um nome sobre todo nome, pelo qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É acerca disso que esse versículo trata. Então, esse versículo não é para nós. A gente não pode fazer desse versículo um amuleto de que a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente quer, ou de que a gente vai determinar, ou de que a gente vai exigir de Deus, e Deus é obrigado a nos atender, porque Ele disse: pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Não, tudo isso foi entregue a ungido, tudo isso foi entregue a Jesus Cristo. E o versículo 9 diz assim: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E aqui a gente vê o paralelismo novamente, uma coisa contrastando com a outra. A gente tem a vara de ferro, o cetro de ferro, uma coisa forte, contrastando com o vaso de oleiro, que é uma coisa frágil. Não sei quantos tiveram a oportunidade de pegar um vaso de barro, né, e de soltar ele da altura do seu peito até o chão, como ele facilmente quebra, como ele facilmente é destruído. Agora imagine se você pegar uma barra de ferro e bater contra esse vaso. Facilmente ele vai ser despedaçado. E aqui o versículo fala acerca de consequências que vão ter para os ímpios, consequências que terão para os reis gentios, se eles não se curvarem ao nosso Deus, se eles não se renderem ao ungido de Deus, no caso Davi, e também uma prefiguração de Cristo. O que vai acontecer? Eles vão ser quebrados, eles vão ser destruídos por esse cetro de ferro. Se não houver arrependimento, os que não aceitarem a Cristo seu reinado enfrentarão a destruição. Da mesma forma que os ímpios, que foi mencionado no Salmo 1, enfrentarão a destruição no último dia. Os súditos do ungido vão gozar de paz e de tudo aquilo que o seu bom reinado pode oferecer, mas os rebeldes vão ser punidos. O cetro de ferro aqui, como eu já tinha falado, é um negócio, é um material duro, né? Que indica que as pessoas receberão uma disciplina inflexível. A justiça divina é isso. Enquanto esse cetro é duro, ele é forte, as nações são frágeis, são vasos frágeis para o nosso Deus. O verso 10 inicia assim: agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Quando a gente tem aqui uma advertência aos reis, essa advertência também se estende a todos os seus súditos, porque o rei representa todo o seu povo. Então, o que o texto diz? Olha, sejam prudentes, aceitem a correção expressa nas Escrituras. Como é que a gente encontra essa correção nas Escrituras? Através dos 10 mandamentos que foram dados pelo nosso Deus,
e que no Novo Testamento foram sintetizados em 2 por Jesus Cristo. Então, como é que a gente aprende a ser prudente? Olhando para a Escritura, olhando para os 10 mandamentos, e se você não quiser olhar para os 10 mandamentos, você pode olhar somente para os 2 mandamentos que Jesus sintetizou, dizendo que desses 2 mandamentos dependia toda a lei e os profetas. Então, toda a lei e todos os ensinamentos que te continham na lei, no Pentateuco e nos profetas, se resumiam nesses 2 mandamentos. E a gente tem um outro caso aqui para falar acerca de juízes, das pessoas que julgam as causas do povo. Esses juízes, eles devem reconhecer os erros e aceitar também a advertência. Olhemos para o judiciário do nosso país hoje. Quantos casos a gente não vê de juízes abusando da sua autoridade, abusando das suas responsabilidades e fazendo coisas que não deveriam? Infelizmente, os juízes no nosso país, eles pensam que são deuses, que eles podem fazer tudo, simplesmente porque são juízes. Eles acham que são uma casta privilegiada. No entanto, esses mesmos juízes, se eles não julgarem as causas com retidão em favor do povo, se eles estiverem julgando causas em causa própria, eles também vão se ver com o nosso Deus. Eles também vão se arrepender futuramente, se eles não abandonarem essa forma de viver. E partindo para o verso 11, diz assim: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Essa é uma recomendação que é dada às pessoas, uma recomendação para servir de forma respeitosa e se alegrar. Coisa muito boa é você ter um patrão que faz algo por você. É muito melhor você servir uma pessoa que te faz bem do que você ser totalmente livre e ser entregue às suas paixões. Basicamente é isso. Nós temos um Senhor, nós temos Jesus Cristo, então nós devemos servi-lo de forma respeitosa e nos alegrar nele. Nós não devemos fazer como as pessoas do mundo, nós não devemos fazer como esses reis, querer nos livrar das ataduras, nos livrar das algemas, nos livrar dos laços que supostamente nos prendem dentro da doutrina bíblica, dentro da doutrina cristã. Não, a gente tem que servir a Deus de forma respeitosa e se alegrar nisso. Aqui a gente tem 2 palavras que são bastante semelhantes, que é temor e tremor. Temor vem de um significado de profundo respeito e não medo simplesmente. Todos nós, ou pelo menos boa parte de nós, deveríamos temer aos nossos pais, deveríamos ter um respeito profundo pelos nossos pais. Algum tempo atrás, quando eu estava pregando lá na congregação em Taquaralto, eu vi uma história do reverendo Hernandes Dias Lopes, em que a mãe dele aconselhava ele a não prosseguir no namoro que ele tinha com uma mulher. E aí ele honra as palavras da mãe dele, e aí a mãe dele falece. Só que quando a mãe dele falece, aquela mulher que era namorada dele fala: olha, sua mãe já morreu, qual que vai ser o impeditivo agora para a gente não ficar junto? E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a mãe dele podia até ter morrido, mas o respeito que ele mantinha pela mãe dele, a palavra que ele tinha dado à mãe dele, era uma coisa a qual ele não podia voltar atrás. Esse é o tipo de respeito, um dos exemplos de respeito que nós precisamos ter. Não é simplesmente fazermos algo porque nossos pais estão perto, nossos pais estão próximos. Não, mas é fazer aquilo que é certo. É respeitar os nossos pais. É assim que nós devemos respeitar a Deus. Não porque Ele pode nos lançar no inferno, mas nós devemos amá-lo, adorá-lo e respeitá-lo pelo Deus que Ele é. A salvação que Ele nos deu é algo fabuloso, é algo tremendo, é algo gratuito. Nós devemos amá-lo e respeitá-lo por isso. A questão do tremor, ela carrega, o significado dessa palavra carrega algo do tipo: a gente precisa reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos como se fossem insetos, talvez algo menor do que isso, e por mais que se junte 7 bilhões
de insetos, ou 30 bilhões de insetos, ou alguns trilhões de insetos, a gente não vai conseguir atingir o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é infinito em força, Ele é infinito em sabedoria, Ele é infinito em tudo que a gente possa pensar. A gente não vai conseguir atingir o Criador dessa forma. Então nós precisamos servir a Deus de forma respeitosa e reconhecendo que somos pequenos, que somos pó, que somos grão de areia, que somos nada. Não importa aquilo que a gente faça, o quanto a gente se organize, a gente nunca vai conseguir tirar Deus do trono dele, a gente nunca vai conseguir destronar Jesus Cristo da sua posição de ungido de Deus. E caminhando para o último versículo agora, diz assim: beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijar aqui é um ato de submissão. Eu não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de ver alguns filmes que falam acerca de cavaleiros e pessoas que, tipo Rei Arthur, alguma coisa desse gênero. Sempre que, em filmes mais antigos, sempre que um cavaleiro se aproximava para se apresentar ao rei, ele fazia uma reverência e ou o beijava no rosto ou beijava o seu anel em um ato de submissão. Essa parte de beijar o filho é uma submissão que todos nós devemos ter. O convite aqui é feito às nações, é feito aos reis que conspiram contra o Senhor, né? Então, beijar o filho pode ser estendido a todos nós, gentios, olhando do ponto de vista de Israel. Todos nós devemos nos submeter ao ungido de Deus, ao ungido do Senhor. Todos nós devemos nos submeter a Cristo. Caso a gente não se submeta, a gente vai enfrentar a ira santa do Pai. A gente vai perecer no caminho da mesma forma que os ímpios mencionados no Salmo 1 irão perecer. E a forma mais assombrosa da gente perecer é Deus nos entregar as nossas próprias paixões. Deus falar assim: você quer viver do seu jeito então? Então vai viver do seu jeito. Eu deixo que você viva do jeito que você quiser. Eu deixo que você se esbalde em cada um dos desejos malignos que você tem, cada um dos desejos de destruição que você tem no seu coração. Essa é a forma mais terrível, uma das formas mais terríveis que a gente tem da ira de Deus se manifestar sobre nós. Mas ainda que isso aconteça, ela é somente um julgamento temporal, porque essa ira ela vai vir de uma forma mais terrível ainda, que é no grande dia, que é no dia do grande acerto de contas, que é onde tudo vai ser julgado, todos os atos serão julgados, todos os pensamentos serão julgados, e aí a gente vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E a última frase desse versículo, a última frase do Salmo, ela começa com a palavra bem-aventurado, que é a palavra com que se inicia o Salmo. Então, quando a gente observa Salmo 1 e Salmo 2, realmente eles fazem sentido de parecerem um texto só, parecerem uma continuação um do outro, porque do mesmo jeito que termina o Salmo 2, é como começa o Salmo 1, né? Uma palavra de bem-aventurança, que a gente já sabe, né, que foi traduzido como feliz, ou aquele que alcançou a felicidade plena, ou ainda, como o reverendo Danilo falou em outras oportunidades, bem-aventurado quer dizer abençoado, e essa bênção vai ser alcançada se a gente se submeter a ungido, se a gente se submeter ao Senhor Jesus e nos refugiarmos nele. Dessa forma eu gostaria de passar para a conclusão e algumas aplicações aqui, e peço mais uma vez licença aos irmãos para poder ler aquilo que escrevi. Esse salmo possui muito conteúdo para ser analisado somente uma vez. Como vimos, é um salmo de coroação, profético, canção, messiânico, sem dúvida um dos textos do Antigo Testamento mais mencionados no Novo. Ele é mencionado 2 vezes em Mateus, 3 vezes em Atos, 1 vez em Romanos e 2 vezes em Hebreus, mostrando que Jesus é ao mesmo tempo o Messias, o filho de Davi, filho de Deus, e que as promessas feitas a Davi
sobre o seu reinado, e seus descendentes são cumpridas em Jesus Cristo. Como eu já tinha dito, Orígenes, um dos escritores da igreja primitiva, acreditava que o Salmo 2 e o Salmo 1 eram originalmente um salmo só, visto as semelhanças. E a gente pode tirar algumas aplicações desse salmo, sendo que a primeira delas é uma pergunta que eu gostaria de deixar: no que temos meditado nos últimos dias? Os povos imaginam coisas vãs, e nós, o que nós temos imaginado? O que nós temos meditado? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A meditação em coisas que edificam é como andar por cristão. Não tem como a gente viver sem andar. Nós que somos perfeitamente saudáveis, que temos duas pernas, perfeitas para andar, a gente não consegue viver sem andar. Da mesma forma que o meditar nas Escrituras é algo que nós cristãos não devemos deixar de fazer. Nós devemos meditar nas Escrituras, como o Salmo diz, dia e noite. E a segunda pergunta que eu quero deixar é: será que a gente tem conspirado contra o Senhor? Será que a gente tem exercido essa rebeldia inerente no ser humano? Porque o ser humano, ele gosta de ser rebelde. O ser humano se rebelou contra Deus no Éden. Qual que é a sua rebeldia hoje? Qual que é o seu ato de rebeldia hoje? Será que você tem conspirado contra Deus? Será que você tem conspirado contra o Senhor Jesus? Será que você tem conspirado contra alguma pessoa no seu trabalho, contra alguma pessoa dentro da sua casa, ou contra alguma pessoa aqui dentro da igreja mesmo, alguma pessoa que tem posição de destaque? Será que você tem feito, você tem pensado nisso? Será que a gente tem se juntado para tramar alguma coisa a fim de tirar essa pessoa, da mesma forma como os reis queriam destronar Deus? Será que a gente tem pensado e meditado em como é que eu posso destronar aquela pessoa e assumir o lugar dela? Será que a gente está caminhando para essa libertação, daquilo que é ensinado em muitas igrejas aí? Muitas igrejas que não abraçam essa doutrina mais, falam acerca desse negócio de libertação, Muitas igrejas já aceitam coisas que não tem nada a ver com sã doutrina, nada a ver com a moral que nos foi ensinada pelo nosso Deus. Em alguns anos eu vi uma mensagem que eu até publiquei no meu Facebook, não recente, mas há algum tempo, que me lembrou enquanto eu preparava a mensagem, que é assim: ninguém te obriga a ser presbiteriano, assim como ninguém te obriga a ser cristão, mas se somos presbiterianos ou cristãos, sejamos honradamente. Ninguém te obriga a ser cristão, ninguém pega na sua mão ou pega uma arma e coloca na sua cabeça e diz: agora você vai ser cristão, agora você vai ser presbiteriano. Não, ninguém faz isso. No entanto, por opção sua, se você através da sua escolha, porque Deus toca no seu coração e você escolhe ser cristão e você escolhe ser presbiteriano, que você faça isso honradamente, que você viva como um cristão mesmo, que você viva como um presbiteriano mesmo. E a próxima é: como será que Deus tem olhado para a nossa vida? Será que Ele tem olhado e sorrido, com um sorriso de aprovação, da mesma forma como Ele olhou para Jó? Ou Ele tem olhado e sorrido, mas para zombar de nós, da mesma forma como Ele zomba desses reis e dessas pessoas que tramam contra Ele? Como será que Deus tem olhado para a nossa vida? E a última coisa que eu gostaria de deixar é a gente não pensar que a gente pode fugir dos decretos divinos. Muitas pessoas queriam a cabeça de Jesus Cristo. Herodes, Pilatos, o povo, mas ainda assim, tudo estava saindo de acordo conforme o decreto divino. A história não se desviou em nenhum momento, nem para a direita e nem para a esquerda, nem fez uma curva por cima ou por baixo. Tudo aconteceu conforme Deus quis, conforme Deus ordenou, conforme Deus predeterminou. Nenhum exército ou governo ascende ao poder por si só, se antes Deus não falar assim: eu quero que você esteja nessa posição.
Então, quando a gente pensa em ditadores, ainda assim, quando a gente olha para alguns países do mundo e a gente vê ditadores, a gente vê pessoas castigando o seu povo, ainda assim, esse ditador foi levantado por Deus, talvez como uma forma de juízo para punir aquele povo, porque aquele povo não quer Deus, ele não quer saber de Deus. Devemos orar pelo nosso país, para que a gente não entre nesse tipo de dificuldade, para que a gente não tenha governantes que são ímpios, para que a gente não tenha governantes que venham a nos destruir, tentar destruir a doutrina que nos hoje tanto é fabulosa. Doutrina essa que não pode ser pregada do mesmo jeito que é pregada aqui no Brasil, ela não pode ser pregada na China, ela não pode ser pregada em muitos países de origem islâmica. Amém, queridos? Era isso que eu tinha para poder deixar para os irmãos. Vamos nos colocar de pé e orar, por favor? Aqueles que puderem. Senhor Deus, eu te louvo, te bendigo e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede de virmos até esse salão que denominamos igreja, para poder louvar o teu nome, cantar canções a ti e para poder ouvir da tua palavra, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estudarmos a tua palavra e de expormos a tua palavra aqui. Que em nome de Jesus Cristo ela fique gravada nos nossos corações e que nós possamos lembrar dela e meditar nela dia após dia, mas não somente nesse texto que foi ensinado, que foi exposto essa noite, mas que de certa forma nós possamos nos ligar mais, que nós precisamos estar mais próximos da tua palavra, estar mais próximos da tua escritura. Em nome de Jesus Cristo, Pai, leva-nos em paz de volta para as nossas casas agora, e que o teu nome seja glorificado em nós, dia após dia, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, que tudo aquilo que nós fazemos, seja comer, seja beber, seja nos divertir, que nós possamos fazer tudo para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus. É assim que eu oro, eu te bendigo e te agradeço. Amém. Amém.